Fala aí rapaziada, eu me chamo Odin e esse vídeo é basicamente uma compilação de todos os vídeos de A Espada da Inquisição Celestial que tem no canal, que eu compilei todo bonitinho nesse vídeo, pra que vocês não precisem ficar se esforçando procurando aí no canal. Então eu deixei tudo preparado rapidinho aqui e é isso. Inclusive semana que vem, nessa semana no caso, vai estar saindo outro episódio, né, de A Espada da Inquisição Celestial. Bom, só isso que eu tinha pra falar e fiquem com o vídeo. Já vou logo avisando que esse vídeo tem muito palavrão, então se você não gosta disso, eu recomendo que você se retire. Fala aí rapaziada, eu me chamo Odin e dessa vez eu tô aqui para falar sobre um manhwa que eu tô gostando muito de ler. Em um dia, quase, eu já cheguei nos atuais, mano. E que manhwa bom. Acho que no meu top manhwas ele tá quase superando o Rotofight, mano, de tão bom que ele é. A história dele é meio lenta, mas vale super a pena, cara. Então, se você não quer receber nenhum spoiler, o nome do mangá tá aí no vídeo e tá também na descrição, rapaziada. E aproveita que tu já vai descer, deixa logo o like e se inscreve no canal aí também, mano. Então agora vamos pra história, cara. Ato 1. Quebra-luas. A nossa história começa com uma briga sobre a lua. E vemos corpos e um demônio lutando contra um homem. A demônio diz que ele realmente merece o título de Imperador da Espada. E logo em seguida, carrega uma bola de energia em suas mãos. O Imperador da Espada diz que ela pode matar ele. Vendo a explosão, ela fica presunçosa, achando que o matou. Mas é quando vemos um homem ruivo defendendo Sami. Esse homem se chama Yon. Indo para cima da demônio, ela pergunta quem é ele. Ele diz ser o espadachim quebra-luas e corta a demônio de vários ângulos com a sua técnica de espada. E a demônio grita enquanto é carbonizada. E nesse dia, dos céus, caíram 9 raios de energia da espada. 6 anos depois disso, na mansão Hwaryong, nós vemos uma criança sendo espancada e a mulher que está espancando grita com ele dizendo que eles vão ter um convidado muito importante. E pergunta se ele está ignorando a sua obrigação de limpar o quintal. E pergunta se ele só ignora porque ela não é sua mãe biológica. E ele responde que não, então ela pergunta que se fosse o pai dele que tivesse mandado, ele iria obedecer? E ele trêmulo diz que não também. Então com raiva, por nada literalmente, ela começa a bater nele de novo, enquanto seus meios irmãos começam a rir. Menos esse. E sim, essa vadia aí é a madrasta dele. E já deixo claro que vocês ainda vão odiar ela ainda mais do que odeiam agora. Você deve estar se perguntando, quem é o convidado que ela comentou? Você lembra do homem que o Ruivo salvou? Então é ele. E respondendo a pergunta que deve estar passando, sim, essa aí é a mansão que o Ruivo mora. Inclusive, mano, a gente fica sabendo que esse homem que o Ruivo salvou é o líder do clã Nagong. Então, só sabendo disso, você já sabe que as coisas nessa mansão são importantes demais, mano. E o filho do Nagong, né, pergunta como é que é o tio Yon. E o Nagong diz que ele é incrível e que sua técnica de espada pode bater de frente com as técnicas mais avançadas do clã Nagong. E que se não fosse por ele, ele nem estaria vivo. O filho então pergunta o porquê que o tio não passou essa técnica para o mundo, já que ela é tão forte, e a resposta que ele recebe é que o tio dele se aposentou. Acontece que o Yon tinha 2 esposas, a segunda que ele amava de coração e a primeira que é a vadia. Mas há 6 anos atrás, depois de dar à luz a um menino, a segunda esposa morreu. E o Ruivo perdeu a vontade de viver e se trancou no quarto que a sua segunda esposa ficava. E o Nagong diz para que nenhum deles falem sobre a segunda esposa enquanto estiverem na mansão. E enquanto isso, na mansão, enquanto a primeira esposa está com sangue na mão de tanto bater na criança, ela recebe uma mensagem que seu marido acabou de sair do quarto. E ela então diz que ele nunca saiu daquele quarto, não importava o quanto ela tentasse, e que foi só o seu irmão jurado chegar que ele sai e vira para o garoto jogado no chão e diz que ele finalmente vai conhecer seu pai pela primeira vez. Mas pergunta se ele vai vê-lo sujo desse jeito. O garoto, todo trêmulo, então diz que vai ficar longe da visão das pessoas. E ela fala que ele finalmente está entendendo como as coisas funcionam. E também diz para que ele nem pense em aparecer. E vai junto com seus filhos ver o tio deles. Enquanto o garoto vai quase se arrastando para fora da mansão, ela vira para o filho mais velho, que se chama Mobaek, e diz que ele tem uma missão importante, que é tratar bem a filha de seu tio. E pergunta se ele entendeu. O rapaz diz que sim. E então, o reencontro dos irmãos se inicia. E sim, eles não são irmãos de sangue, tá? São irmãos jurados. Basicamente, de consideração. O Nagong pergunta como que o Ruivo tá. E como é que ele ficou assim, mano. O Ruivo diz que tá envergonhado de estar se apresentando dessa forma. E que só pode culpar sua própria incompetência por isso.
Enquanto Nagong apresenta seu filho e sua esposa, inclusive o filho dele se chama Shun, ele olha para o tio Ruivo e o Ruivo tá meio acabado. E quando a esposa do Nagong ia apresentar sua filha, é que eles notam que a filha deles não tava nem aí, não tava ali. E eles começam a falar que de tempos em tempos ela some assim do nada. O Ruivo dá uma risadinha e diz que é porque ela tá na idade de brincar, então tá tudo bem. E é quando a cobra chega e diz que é assim mesmo que crianças são. Inclusive, o quarto filho deles também é bem tímido e fica se escondendo, né? Vadia desgraçada, filha da... E ela então pergunta se o Ruivo não vai os apresentar para o Nagong. E é então que o nome dos desgraçados aparece. A cobra se chama Mijo. E é só isso que você precisa, é só isso que importa. Inclusive o nome do filho mais velho vocês já sabem, Mubaek. Com isso, tá feita a apresentação. Depois que eles entram, ela diz para o Mubaek encontrar a garota para impressioná-la. Enquanto isso, o garoto tá lá, perto do muro com os braços para cima. Porque isso faz parte da punição que ele recebe. Enquanto ele pensa, quando é que os convidados vão embora? Ele já tá ali há um tempo, já tá cansado, já tá com fome. E é quando ele simplesmente desmaia. E o que me dá raiva nessa cena, mano, é que ele pensa que ele não pode desmaiar, porque se a primeira esposa descobrir que ele desmaiou, ele vai ser punido. Que vadia. Desgraçada, arromba. Desculpa, perdão. E é quando passos são ouvidos. E escutando isso, ele já vai pedindo desculpas achando que é a primeira esposa. Mas na verdade quem está na frente dele é a Yeon. Sim, Yeon, ela tem o mesmo nome que o Ruivo. E falando sobre o Ruivo, né, mano? O banquete junto dos convidados está rolando. E a cobra propôs um casamento do filho mais velho dela com a filha do Nagong. O Nagong, muito feliz, fala que adoraria. E também diz que só iria melhorar a relação deles. Mas o Ruivo já interrompe e diz que é melhor deixar essa escolha para seus filhos, já que é a vida deles. E os pais não devem se meter nesse assunto. A cobra já fica a pé da vida. E o Nagong diz que é isso mesmo, tem que deixar a escolha para os dois. E a cobra então pergunta se o Nagong pelo menos não quer treinar o Mubaek, o seu filho mais velho. O Nagong pergunta o motivo, já que a técnica do Ruivo já é forte o suficiente. E o Ruivo também pede a mesma coisa. E o Nagong aceita, mas pergunta se é isso mesmo que ele quer. E ele diz que com a idade que ele está agora, é impossível que ele passe as suas técnicas para seu herdeiro. E fala que contará os detalhes depois. E começa a passar mal. Todos gritam para chamar um médico. Enquanto isso acontece, Mubaek tá procurando a Yeon, quando ele vê que a sua irmã meio que tá conversando com o Shun, o filho do Nagong. E já começa a pedir desculpas para a irmã, dizendo pra ela parar de incomodar ele, tá? Pede desculpinhas. O Shun diz que tá tudo bem, mas o Mubaek começa a discutir com ela. Então pede desculpas de novo pela atitude da sua irmã. Depois disso, o Shun diz que vai apresentá-los à sua irmã Yeon, e logo vão juntos procurar a menina. Enquanto isso, a Yeon tá encarando a criança, e a criança está pensando: quem é essa? Logo lembra que a Madastra tinha falado que ia convidados. E lembra que ele prometeu que ia ficar longe da vista de todos. Então, com medo de uma punição, o rapaz começa a correr. Mas a guria logo pega e joga ele no chão. O menino já começa a pedir desculpas. E a guria só pensa que foi fácil demais jogar ele no chão. Então, ele não parece saber sobre artes marciais. E até mesmo parece que não come direito há dias. Além de que tá todo machucado. Machucados esses que não parecem ser de tanto treinar, tá ligado? E logo vê uma semelhança desse menino com o Ruivo. Já que não tem outros ruivos na região, né? Além da família do espadachim ruivo lá. Enquanto ela percebe que algo estranho tá rolando, ela se abaixa pra tocar nele, mas o menino já começa a tremer de medo. Aí ela já nota que tem coisa errada pra caramba rolando na mansão. E começa a fazer carinho na cabeça dele. E fala que vai o proteger. O menino, que nunca tinha ouvido ou sentido esse tipo de afeto, começa a chorar. E a guria o abraça dizendo que está tudo bem. Ela então o guia até um buraco que tinha no muro da mansão e eles saem dali. A guria o leva até a cidade e faz uma espécie de tour com ele. Eles ficam um bom tempo provando coisas e do nada os guardas começam a cercar eles. Enquanto isso acontece, na mansão o Ruivo tá de cama e o Nagong diz que ficou assustado. E como pode o espadachim quebra-luvas estar desse jeito? O Ruivo diz estar envergonhado. E o Nagong fala para ele parar de dizer coisas assim, e que ele tem que se recuperar logo para cuidar do clã e de sua família. O Ruivo explica como sua técnica de espada é passada adiante, e é pela Jiutian Xuanu, a deusa da guerra, do sexo e da longevidade. E fala que não consegue mais ver nada dela, e começa a se lembrar do dia da morte da segunda esposa. E diz que junto à morte dela, o Yeon Muryong, que é o nome completo dele, também morreu. Mas no lugar, uma criança muito parecida com ele havia ficado. E fala que não teve coragem de ver ele. Falando que talvez ele tenha passado a odiá-lo. E fala que ele é um homem patético. E pede o último favor a Nagong. Ele pede para que o Nagong cuide bem de seus filhos. O Nagong diz para que ele pare de dizer coisas assim. E o Ruivo fala que todas são pobres crianças que cresceram sem o pai. E pede novamente para que o Nagong cuide deles.
e o Nagong aceita. E no portão principal da mansão, os guardas levam as crianças para dentro e começam a falar que acharam a menina do Nagong. A mãe da menina já vai correndo até ela, perguntando se ela está bem. E a vadia toda falsa vai até o Joka. E sim, esse é o nome do prota, Joka. Aí tá escrito na tela, vou chamar de Joka. Falando que ela estava muito preocupada com ele. E mete dizendo que estava morta de preocupação. E quando ela olha para a menina, olha que olhar matador. Mas chega o irmão dela, o Shun, né? E o Mubarak. O Shun fala que estava procurando, estava muito preocupado. E nota que ela está segurando a mão do Ruivinho. E quando o Mubarak olha para a menina, ele fica todo vermelhinho. Mas também nota que ela tá segurando a mão do Prota. Assim a família do Nagong entram primeiro na mansão. E a vadia fala que vai logo atrás. E ela já olha pro Ruivinho e diz que mandou ele ficar escondido. O Ruivinho fica pedindo desculpas. E a vadia pergunta qual que é o problema daquela vagabundinha. E por que ela olhou ela daquele jeito. Eu só tenho uma coisa que dizer, mano. A única vagabunda aqui é você, vadia. Perdão, acho que eu tô extrapolando muito desse vídeo, mano. Depois disso, nós é informado que o Ruivo morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Morreu dormindo, né? Depois da morte dele, a Mijo começou a convocar homens para suprir a falta do Ruivo no clã, já que o mano valia por 2 exércitos inteiros sozinho. Esse esquadrão que ela criou ficou conhecido como o Esquadrão do Tigre Branco. Eu, como o filho mais velho, teve que treinar no clã Nagong. A primeira vadia ficou como a mestra da mansão. Depois de um tempo, nós mostra que ela está procurando alguma coisa de forma bem desesperada. E agora, aqui vai um questionamento para vocês, uma quest. Vamos lá. Do que vocês acham que ela está atrás? Pensa aí, vamos. Pensa aí rapidinho. Não tá conseguindo? Eu vou dar uma dica. Lembra daquela conversa do Ruivo do Nagong? Lembra que ele disse que não podia passar uma coisinha adiante por causa da sua condição? Lembrou? É isso mesmo que ela tá buscando, mano. O manual das artes marciais do Ruivo. Coisas que sabemos que não tem. Ela então fica toda pistola, com raiva pra caralho. O servo já pede desculpas. Ela diz pra mandar tudo isso para o armazém, porque ela não quer mais nem ver isso na frente dela. Não quer nem ver nada relacionado ao Ruivo. E o servo diz para todos do esquadrão que tem que mover os itens para o armazém. E a cobra diz pro cara esperar. E fala para prenderem o garoto junto com as coisas. E como é uma ordem, eles não podem fazer nada. E corta para o garoto em desespero, dizendo que sabe que estava errado e implora para que deixem de sair. O servo só joga ali dentro do armazém e diz que agora ele vai morar ali. E também diz para que o garoto não o culpe, já que ele tem que fazer isso para sobreviver. O garoto pede ajuda para o homem, mas nada. O cara só diz que os itens do pai dele vai ficar junto com ele. E fala para o garoto considerar isso uma forma de honrar a morte de seu pai. E fecha a porta. O garoto então olha ao redor dele com um monte de poeira, sujeira. E ele se pergunta quanto tempo ele vai ter que ficar ali. Mas logo o sono vem e o dia passa. Ele é acordado com um prato de comida. E mano, até tento comer coisa melhor, tá? O pão duro como pedra. Mas o garoto tá com fome e ele diz para si mesmo que queria poder comer coisas melhores. E ele percebe uma espécie de luz brilhando atrás de mais coisas. Ele então vai dar uma bisoiada. Ele tira uma tauba que estava na frente e vê que era um espelho muito bonito por sinal, só passou um pano ali, tá novo. Ele então começa a limpar o espelho e olha pra si mesmo, dizendo que também foi abandonado. Até que seu reflexo ri pra ele mesmo. O garoto obviamente se assusta e grita por socorro. O nascer de um dragão imaturo. Bom, esse capítulo já começa nos mostrando que está nevando agora. E os guardas estão conversando sobre o Ruivinho e se perguntam se o frio não vai fazer mal para ele. E um deles pergunta se ele ainda está vivo. O outro diz que sim, já que de vez em quando ele grita e a comida que eles deixam sempre desaparece. O outro fala que o garoto realmente tem sangue de artista marcial e fala que se fosse ele no lugar, ele já teria morrido há muito. O outro diz que um dia ou outro a morte chegará para o menino e diz para o outro olhar o tanto que reduziram da comida dele. E falando sério, ele diz que, em breve, talvez eles vão ter que limpar o cadáver do menino. O Ruivinho, cansado e com certeza faminto, diz para seu reflexo que ele o está atrapalhando e que não tem mais medo dele. Ou melhor, não tem forças para ter medo. Fala também que sente que está morrendo de frio. O reflexo então suspira e pega um pedaço de pau, que estavam no chão ali mesmo, e começa a fazer o que parece ser uma técnica de espada. O menino diz para si mesmo que provavelmente ele está fazendo isso porque ele não está prestando atenção. Ele diz que ver o seu reflexo se mexer no começo foi difícil, já que ele tinha medo, mas depois de ver que o reflexo não sai do espelho, não tem por que ter medo dele. E então o reflexo começa a fazer movimentos que o Ruivinho acha familiar, e se lembra de seus irmãos treinando isso, as 9 artes celestiais, e se pergunta como o reflexo sabe sobre essas técnicas. E se lembra do instrutor dizendo para seu irmão Mubarak que quem usasse essa arte iria ser capaz de fazer a energia do núcleo circular para criar a energia Yang. E criar e manter essa energia
é o primeiro passo das 9 artes celestiais, e logo se lembra que seus irmãos podiam fazer ar quente mesmo no frio. O Ruivinho então começa a imitar o movimento do seu reflexo, que parece um pouco incomodado com isso. O Ruivinho diz para ele não se preocupar, e que ele não tá fazendo isso porque quer. E logo o Ruivinho também pensa que ele não tem escolha. E fala que se essa for mesmo a técnica das 9 artes celestiais, então ele não vai ter que se preocupar com o frio. O reflexo pula e o Ruivinho também. Só que o reflexo só tinha fingido e o Ruivinho cai no chão. Mas assim, o tempo passa e o Ruivinho consegue fazer ar quente. Feliz, ele pensa que agora o inverno vai ser facinho de passar. Mas o reflexo, olhando pra ele, fica puto e começa a bater o pé. E a ficar ainda mais determinado. O Ruivinho diz que ele não precisa mais treinar até isso, e que o único objetivo dele era não passar frio, e agora ele não precisa mais dele. E pensa se ele deveria ver ao espelho agora. Mas o reflexo começa a fazer movimentos que o protagonista nunca tinha visto antes, e o mesmo se pergunta se o reflexo não estava ensinando as 9 artes. O espelho olha para o Prota, e o Prota diz que ele não vai fazer esses movimentos complicados. E o reflexo dá um sorrisinho, o que deixa o Prota puto e começa a fazer os mesmos movimentos. Com isso, o inverno acaba e o frio vai embora. O Prota, suando, diz que essas artes são mais difíceis do que a que ele estava imitando antes. E mesmo que ele consiga imitar os movimentos, tem um que ele não consegue. E mesmo que ele não queira admitir, ele não sabe como você faz. O Ruivinho fica com raiva e começa a reclamar, perguntando como é que ele deveria fazer aquilo. Ele fala que tá ficando com fome e se pergunta por que ele foi tentar fazer isso, já que nada disso vai o ajudar. Mas mesmo assim, ele acha muito irado. Por mais que seja inútil para ele, ele quer imitar os mesmos movimentos que o seu reflexo. E se pergunta por que o último movimento não funciona com ele. E ele diz que esses movimentos são parecidos com a técnica das 9 artes celestiais, mas a diferença é que essa é mais difícil, e se questiona se essa pode ser uma técnica mais avançada. E pensa que nunca viu seus irmãos fazendo esses movimentos, pelo menos quando eles estavam treinando, mas pela forma que os movimentos são, ele tem certeza que são as técnicas do seu clã, e se pergunta como que seu reflexo sabe sobre elas, e começa a questionar o reflexo, dizendo que ele com certeza está escondendo algo, já que ele fez exatamente os mesmos movimentos, então por que aquilo não funciona com ele? E o reflexo só sorri pra ele. Com isso o Prota diz que nunca mais vai olhar, e cobre o espelho com um pano, e diz que vai ficar sem aprender mesmo. Assim, o reflexo, através de uma fresta, acena pro protagonista como quem quer pedir algo. E o Prota já pergunta se agora ele vai o ensinar, e o reflexo faz um gesto de 5 com a cabeça. Assim o Prota tira o pano dele, e fala que é melhor e não tá mentindo. O reflexo só aponta pra cima, e começa a aparecer letras. O Prota se questiona do que seria isso, e lá no meio dessas letras ele vê o verdadeiro espelho da fada Jiu-Tian. E se você lembra da conversa do Ruivo com Nagong, você já sabe quem é essa Jiu-Tian. E naquele mesmo momento, as 900 palavras que estavam dentro do espelho da fada apareceram em cima dele. E mesmo que fossem difíceis de compreender, o Joka sentiu que aquelas palavras estavam fluindo para dentro de sua cabeça. E notou que essa arte marcial que ele estava aprendendo era a técnica da espada Inquisitora Celestial. Assim, aquela criança que era abusada todo dia pela sua madrasta, a mesma criança que teve seu destino selado quando foi preso no armazém. Um azar que o ajudou a encontrar o verdadeiro espelho da fada Jiu-Tian. A mesma criança que todos tinham certeza que morreria. Essa criança começou a sofrer mudanças severas. Aquele manual secreto da técnica das 9 artes celestiais, que não foi passada para frente por causa da morte de Yeon Morion, estava sendo passada adiante, mesmo que mais lentamente. O tempo é justo para todos. É irônico que, graças ao Jokan ter sido trancado no armazém, fez com que ele fosse capaz de se concentrar na arte da técnica da espada Inquisitora Celestial. O tempo passou e, em um piscar de olhos, 10 anos haviam passado. Finalmente, eu consegui fazer os mesmos movimentos. Um, dois, três. E aí rapaziada, me chamo Odin e não tenho muito o que falar na intro, então se você quiser ajudar o canal, deixa o like, se inscreve no canal e se quiser manda um pix nesse QR Code ou no link da descrição. Então, bora pra continuação. Depois de 10 anos, o filho mais velho, Mobaek, volta de seu treinamento do clã Nagon. Chegando no portão da mansão Warionka, ele é recebido por sua mãe aos gritos. Ela diz que ele se tornou um homem forte e que sentiu saudades dele. Ouvindo isso, seus irmãos também vão até ele. O Mobaek sorri e presta respeito à sua mãe, dizendo que finalmente voltou depois de 10 anos.
anos. A cobra diz estar orgulhosa dele e diz que ele se tornou um homem forte, e também diz que agora a mansão irá se tornar o clã mais forte de Luoyang, ou melhor, de toda a província de Yan, e logo nota os convidados de Nangong. E sim, esse homem é o Shun, e ela nos fala que ele se tornou famoso em todo o Jianghu como a espada da nuvem azul. Não sei o que isso significa, mas ele deve ter ficado muito pica. E claro, também nos mostra a nossa deusa Yeon. A cobra fala que ela se tornou irreconhecível e que todos ao seu redor parecem flores murchas diante de sua beleza. E logo os convida a se acomodarem na mansão, dizendo que preparou muitas coisas. Ele também pergunta sobre o Nagong. O Shun diz que ele está muito bem, e a guria só fica ali olhando em volta, e a cobra pergunta o que ela está procurando. E a Yeon já entra na mansão. O Shun, vendo isso, pergunta onde está a educação de sua irmã. Mas a cobra diz que tá tudo bem e que ela não deve ter se recuperado da doença. O Shun diz que isso é besteira e que ela já tá bem melhor. A cobra diz que isso é ótimo e os convida a entrarem de novo. Entrando na mansão, ela fala para o guarda que avise a todos que tenha certeza que a Yeon não chegue perto do armazém, e resmunga que ela deve estar lá atrás do Jioka e que ela é muito persistente. Mesmo depois de 10 anos, ela ainda lembra dele. E o guarda diz que, na verdade, não sabia quando ele ia falar isso, mas quando ele foi ver o armazém, o Jioka não estava mais lá. A mulher agarra ele pelo pescoço e pergunta do que ele está falando, e diz para ele dizer todos os detalhes. E então vemos um dia atrás. Está de tardezinha e a cidade está em paz, e o Jioka está carregando o ataque em paz. E logo dispara em sua frente, assim destruindo as coisas no armazém. Feliz por ter feito o ataque em perfeição, ele pergunta ao seu reflexo o que ele achou e se ele viu o ataque que fez. Ele diz para o reflexo mostrar logo o próximo ataque. O reflexo só aponta para cima e o Jioka olha e vê um buraco no teto, subindo nas coisas em direção ao buraco. O céu que ele viu naquele dia, depois de 10 anos, era realmente lindo. Ele pergunta se ele pode sair e o reflexo sorri. O menino então se apoia e sobe no teto, tendo essa linda visão de sua cidade. É tão lindo. E vemos isso acontecer no espelho. A deusa aparece lhe desejando felicidade. O menino diz para o espelho que a vista é linda e diz para ele ir ver com ele. Ao olhar para o espelho, ele não vê mais seu reflexo nele, que o deixa sem palavras. E que quadro lindo. Voltando para o presente, vemos a cobra com raiva entrando no armazém. Olhando ao redor dela, nota um buraco na parede e se pergunta se foi um relâmpago ou algo do tipo, e como foi que o Jioka subiu ali. O guarda pergunta se deve enviar um esquadrão para o encontrar, e a cobra diz que isso não é necessário, e também pergunta o porquê que eles devem procurar alguém ingrato que fugiu do clã que o alimenta, enquanto pensa se o moleque acha que vai ser diferente fora do clã, já que ele é só uma criança de 6 anos no corpo de um homem crescido, que nem sabe como ganhar a vida ou como sobreviver no mundo. Logo logo ele vai morrer de fome. Voltando para a mansão, o Mubaek pergunta se o caçula realmente fugiu, e a cobra diz que sim, e que já fazem 3 dias que ele fugiu. Ela diz que mandou pessoas para o procurar em toda a cidade, mas até agora ninguém o encontrou. O Mubaek diz que o Jioka não tem lugar para ir, e a cobra diz que talvez ele possa ter sido influenciado pelo seu irmão que voltou bem sucedido. O Mubaek, aliviado, pergunta se foi isso mesmo, e é quando a Yeon chega no quarto bem desconfiada, a cobra pergunta se ela veio pelo Jioka e diz para ela não se preocupar tanto, porque as crianças nos dias atuais fogem direto de casa. A Yeon, dando uma olhada em volta, vê que apesar de ter se passado 3 dias que ele fugiu, a mobília e os cobertores não têm uma única sujeira. Parece até que foram comprados, sabe, recentemente. O que é totalmente diferente de quando ela olha para o resto do quarto, tá cheio de poeira, tá tudo empoeirado. E ela pensa que não tem nem chance de um ser humano ter morado ali. A cobra diz de novo para ela não se preocupar, que eles estão trabalhando duro para achar o Jioka, e ela simplesmente dá as costas e vai embora. A cobra tem medo de raiva, mas se segurando, pergunta se a guria sempre foi assim, e o Mubaek pergunta de novo se o Jioka fugiu ou se aconteceu algo a mais, e que ele nunca viu a Yeon agindo assim. E ele também nos diz que ela é conhecida como encantadora, leitora de mentes, e que não há nada que ela não consiga resolver, e se ela tá assim, então deve ter um motivo. A cobra com raiva pergunta se ele acha que a sua mãe matou o Jioka. O Mubaek diz que não, senão a Yeon não teria agido assim. Ela diz então que o Jioka nunca morou naquele quarto, o que deixa o Mubaek surpreso. E ela diz que como ele nunca viu o rosto de seu pai, ela fez o favor de o deixar junto de seus pertences. Depois disso, o Mubaek vai correndo até o armazém e ele vê a Yeon lá dentro. E se pergunta como foi que ela encontrou aquele lugar. A Yeon diz que apesar desse lugar ser quieto, havia muitos guardas o guardando.
quase como se não quisessem que ela o ouvisse. Ela diz que entende, já que é um lugar morfado e sujo. Fala que a criança deve ter dormido usando as suas roupas velhas e sujas, quase como se fosse um pequeno demônio preso na mansão, e diz que vai informar seu pai sobre isso. Mas como Baek é o discípulo dele, não vão ter rumores sobre ele, mas a relação da família Nagong e da mansão Waryong não vão ser mais as mesmas. Ela termina dizendo que está retornando para o clã junto de seu irmão, e vai embora. Mubaek pensando que a partir de agora, a mansão vai ter que viver temendo as ações do clã Nagong. E se pergunta o que fazer agora. Enquanto isso, na cidade, o Joka está passeando e notando as diferenças. Se pergunta por quanto tempo ele esteve preso naquele armazém, dizendo que por causa da mudança ele está se confundindo. Em um momento ele até se pergunta se ele deveria ter subido a montanha e fugido, mas ele queria ver a cidade só um pouco mais. E distraído, ele tromba em um cara. Ele então se vira e pede desculpas. O cara fala pro Joka olhar por onde anda, e o Joka nota que esse cara é o espadachim da mansão Waryong, e fala que vai tomar mais cuidado e apressa o passo. O guarda fala pro Joka esperar e diz que já viu o rosto dele em algum lugar. O Joka fica paralisado e se pergunta o que ele faz agora. O guarda grita perguntando se ele não ouviu, e pensando, o Joka diz que não pode voltar pro armazém. Começa a correr, virando a esquina ele pensa que tinha um portão de saída por ali, e logo vê o portão bem na sua frente. Então diz que vai correr pra longe, mais longe que ninguém vai o encontrar. Mas logo atrás dele, o guarda grita que assim que ele o pegar, o garoto tá morto. Pensando que se ele for pego ele vai voltar para aquela mulher de novo, ele diz que de jeito nenhum ele vai voltar para aquela mansão. O guarda do portão avisa pro Joka que o portão já tá fechando. Vendo isso, ele diz que consegue. Pode estar fechando, mas se ele escorregar, ele vai conseguir sair. Mas o guarda tá bem atrás dele e pergunta se ele realmente achou que conseguiria fugir dele. E diz que pra ele tá correndo assim e deve ter feito alguma coisa. O Prota cerra os dentes e sem perceber, ele usa energia para acelerar. Caramba, o guarda chamou de filho da fruta. E olha o portão aí. Vendo a morte de perto, o guarda começa a gritar, mas o Joka, segurando o portão com uma mão, pergunta se o guarda tá bem. O guarda em choque com isso, gaguejando que está tudo bem. O Ruivo fala que isso é um alívio e que ele não queria ser pego. O guarda amedrontado pergunta quem quer pegar o Ruivo dele? Quem quer pegar o Ruivo? Ele, por acaso? Ele diz que era pegadinha, pô. Nunca brincou, não? O Ruivo feliz pergunta se ele realmente não tava querendo pegar ele. O guarda fala que não, pô. Tá pegadinha, cara. O Ruivo dá uma risada e diz que se enganou então e vai embora. E olha o vento que esse portão levantou, mano. Pouco pesado. O guarda em choque no chão se pergunta se está sonhando e fala de um ditado popular que diz para não subestimar as crianças, mulheres e idosos. E diz que esse ditado é real. E o Ruivinho vai correndo para a liberdade. E é assim que acaba o capítulo. E com ele, esse vídeo vai acabando. Bem, deixa o like, se inscreve no canal. E se quiser ajudar o canal, você pode doar para esse QR Code. Todo o valor vai ser convertido para um conteúdo melhor produzido para vocês. Bom, já deu minha hora. Então, até a próxima e fui! E aí pessoal, eu me chamo Odin e só tô passando aqui para pedir que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal. E se quiser ajudar o canal ainda mais, você pode estar doando uma quantia de dinheiro para esse QR Code. Eu irei ficar muito grato, mas só se você quiser, né mano? Você também não é obrigado. E só para engajar o vídeo, comentar batata aí. Com isso dito, fiquem com o vídeo. O capítulo começa com o Joka andando no meio da floresta, procurando por algo para comer. Afinal de contas, o menino não comeu nada o dia todo. Ele diz que todos falam que é perigoso comer coisas aleatórias na floresta, mas ele diz que não pode continuar com fome. E cata um cogumelo vermelhinho e lindinho e diz que pela cor linda desse cogumelo, ele não vai fazer mal, e joga para dentro. Um tempo depois, ele começa a ter náuseas e se pergunta o que está acontecendo. E diz que seu estômago está doendo e que a estrada parece estar tremendo, a sua cabeça está girando. E diz que está ficando escuro e se pergunta o que ele faria se uma besta selvagem aparecesse. Mas ele só consegue dar uns passos e desmaia pensando que isso é péssimo. No meio disso, ele consegue ouvir algumas vozes que dizem: "Eita, você me assustou. O que é isso, um corpo morto? Tô com muita sorte hoje." Irmão, o cara lá diz que tá cansado de cozinhar e lavar a louça. Que tal a gente levar ele? Tá me dizendo pra levar aquele medroso? Viver e morrer é decidido pelo destino. O que tô dizendo é que com isso podemos ganhar mérito. Vocês têm certeza que essas vidas ficarão melhores no futuro? Você e essa sua bondade, você só tá falando isso porque
Morou em um templo por um tempo. E o Joca tá meio se acordando ali. Esse cara não tá meio morto? Quase não dá pra perceber, mas ele ainda tá respirando. E aí, o que eu faço? Ah, dane-se. Vamos levá-lo. É a primeira vez que a gente encontra alguém pior que a gente. Ah, boa escolha. Tudo por nossa boa vontade. Pelo que eu tô vendo, ele era um pedinte. Então, se a gente salvar ele não seria eternamente grato? E o cara musculoso pergunta quantos membros eles têm. O que o careca responde que eles têm 6. O musculoso então diz que eles não vão falir só porque vão dividir algumas coisas com o menino, né? E o Joca sonha com a fada. E a fada fala pra ele parar de falar merda. E o Joca acorda. O musculoso então chega pertinho assim e pergunta se ele tá completamente bem. Bem, ele tava até mesmo falando enquanto ele tava dormindo. E o Joca fica espantado. O musculoso pergunta por onde ele tava andando pra se encontrar desmaiado logo na entrada da montanha. E diz que se eles não tivessem achado ele provavelmente teria virado comida de besta selvagem. O Joca agradece e pergunta meio nervoso sobre que lugar era aquele. O musculoso diz que esse é o esconderijo do Monte Wolfgang e diz que eles são bandidos. O Joca por algum motivo se desculpa. Acho que por ter se referido ao lugar de modo rude, né? Coreano não tem disso. O careca diz que todos eles são irmãos e que ele é o segundo mais velho e se chama Takeo Myung. Mas eu vou chamar ele de careca. O cabeludo com barba diz que ele é o terceiro e se chama Ma Hyogdo. Vou chamar ele de Ma. O cabeludo de bigodinho fininho diz que é o quarto e ele se chama Heimdall. Mas vou chamar ele de Dal aqui. Ele diz que, julgando pela condição do menino, ele não deve se lembrar de muita coisa. O musculoso diz ser o patriarca. E ele se chama Pong Yonshon. Tô achando que Yon é um nome muito comum nesse lugar aí já, mano. Na moral. O musculoso diz que, como ele salvar na vida do menino, ele tem que compensar. E o Joca pergunta, né, como assim compensar? O musculoso grita e diz, é isso mesmo. Ele não sabe se o Joca é um pedinte, mas agora ele vai ter que trabalhar para compensar. O Dal pergunta por que o musculoso está tão irritado. E o musculoso diz que é dito que até os animais compensam quando você salva a vida deles. Ele diz que o Joca não pode ser pior que o animal, né? O Dal diz que já é o suficiente e que o Joca é só uma criança que acabou de acordar. E diz que o Joca deve estar com fome, né? E dá um pãozinho pra ele. E o Joca fica se perguntando se ele pode comer ou não. E todos eles ficam em cima dele. O Joca nervoso diz que não tá com fome. E o Dal diz que o Joca tá mentindo porque o estômago dele tava roncando enquanto ele tava dormindo. O Joca fala que não tem dinheiro e o Dal diz que ele não vai pedir dinheiro dele. E o musculoso tá só olhando. O Joca fala que realmente não tem nada, e o musculoso se pergunta por que o Joca fala como uma criança. Ele parece ter pelo menos uns 15 ou 16 anos, e pergunta pro careca se o Joca não é o idiota completo. E o careca animado diz que mesmo que ele seja, eles ainda podem dar tarefas simples pra ele. E o musculoso diz que se o Joca não conseguir fazer o trabalho, vão ser eles que vão passar fome. O careca ainda animado e olhando pro Joca diz que ele parece um bom garoto e fala que acha que ele consegue fazer um bom trabalho. O musculoso diz que o Joca não consegue nem comida. E também fala que os pedintes têm o hábito de ficarem andando por aí, então eles não devem gostar tanto assim de trabalhar. E ele pega o Joca pela camisa e diz que não tem jeito mesmo, e vai pra lá fora. O Down diz que lá vamos nós, e fala que já que o musculoso vai fazer isso mesmo, que eduque o rapaz direito. E o Joca nervoso, né, se remexendo muito, pergunta, por quê? O que estão fazendo? Espera, me deixa aí. O musculoso só taca o Joca no chão, e o Joca desesperado, pensando que vai de Vasco, fala se tremendo todo para que o musculoso o poupe, e que ele realmente não tem nada com ele. O musculoso pergunta o que o Joca tá fazendo, e fala que não vai matar ele, e pensa que o Joca é acostumado a apanhar. Ele suspira e pergunta, como é que o Joca pretende coletar vegetais assim? O Joca pergunta gaguejando, vegetais? Porque eu iria. E o musculoso pergunta, como assim por quê? Ele acabou de salvar a vida dele e fala que ele não vai precisar se preocupar em morrer de fome se ele se juntar a eles. Tímido, o Joca diz que alguém como ele não pode se tornar um bandido. Cerrando os punhos, o musculoso pergunta do que ele tá falando. E o Joca desanimado diz que ele não é forte e que ele não tem nada relativamente bom. O musculoso então grita com ele dizendo que nunca viu um pivete tão frustrante. E pergunta se ele realmente vai negar o estilo de vida que ele está oferecendo só porque está com medo. E completa dizendo que nesse mundo tem dois tipos de pessoas. As que tomam as coisas dos outros e as que têm seus bens tomados. E então pergunta de que lado o Joca quer ficar. Acuado, o menino pergunta o que ele quer dizer. O musculoso fala que tá perguntando se ele quer continuar passando fome, se ele quer continuar sendo chamado de retardado e ser ignorado. O Joca dá uma encarada, pensa um pouco e responde que não quer mais ser ignorado e não quer perder nada para ninguém.
e diz que se ele pudesse escolher, ele preferiria ser a pessoa que toma as coisas dos outros. O Musculoso dá um sorriso animado e diz que isso é o suficiente e fala pro Joca olhar para trás. Ele aponta para o horizonte e fala: daquele primeiro pico da esquerda até o quinto pico que fica na sua frente, tudo é parte do nosso território. E também diz que eles são os governantes do monte e que ninguém pode os ignorar. O Joca fica espantado com a vista e o Musculoso se abaixa e coloca a mão na cabeça dele e fala que se ele se tornar parte da família, então ele também será um governante. E pergunta o que o Joca acha e se parece legal. O Joca responde que sim. Animado, o Musculoso diz que agora ele é o 7º irmão e pergunta o nome dele, que é Ion Joca. O Musculoso diz que é um ótimo nome, mas tem algo que ele tem que saber antes de se juntar e fala pro Joca escutar cuidadosamente e memorizar. Ele pega um pouco de ar e grita: é isso aí! Nós somos os melhores! E começa a rir. Depois ele diz que ele tem que fazer também: nós somos os melhores! E nesse momento, o Joca se sentiu animado pela primeira vez. Desde que ele nasceu, a mãe adotiva que sempre xingava ele, os irmãos que nunca se importaram, assim como aquele depósito infernal. Tudo isso passou pela cabeça do menino. Pareceu como se algo que havia blindado em seu coração havia se partido. E ele sentiu isso em cada pedaço do seu coração, como se ele tivesse sido atingido por um raio, do topo de sua cabeça até a ponta dos seus pés. O seu anseio pela vida despertou o Ki dos 9 céus, e o Joca solta um grito com energia. É isso aí! Nós somos os melhores! Esse grito ecoou como se ele tivesse se libertado das suas frustrações. Foi tão poderoso que dividiu as nuvens e a neblina, e todo o monte ecoou. Foi como um novo marco para um novo começo. Feliz, o Musculoso diz que gostou muito, e fala que o Joca é magro, mas tem uma excelente voz. Ele fala que seria uma pena dar apenas tarefas domésticas, então ele diz que quando ele tiver a oportunidade, ele vai ensinar algumas artes marciais pro Joca. E o Joca agradece, mas ele fala que antes o Joca tem que aprender a fazer os trabalhos dentro de casa, seguindo o 6º irmão. E pergunta que apesar do corpo fraco, ele deve ser capaz de fazer os trabalhos corretamente. O Joca responde que sim, e que vai dar o seu melhor. E assim ele começa a viver nas montanhas. Primeiro ele aprendeu a sobreviver. Aqui ó, cogumelo bonito é igual à morte. E apesar do Joca ser imaturo se compararmos às outras pessoas da sua idade, por ter sido trancado por 10 anos, matando a galinha. Galinha. Olha fedelho, carne de primeira. Nossa, que demais. Graças aos bandidos que cuidaram do Joca como se fosse um irmão caçula, ele foi capaz de se adaptar à sua nova vida. A vida dele era basicamente perfeita. Hoje o rango vai ser bom. Óbvio, nem todo o dia é tranquilo. Por causa de seus níveis com artes marciais serem baixos, por eles terem vindo de origem humilde, eles sempre voltaram com os ferimentos depois de saírem. Irmão, cuidado com as feridas. Só que, tá tranquilo, pô, eu sou foda. Hoje a gente não passa fome. Isso merece uma bebida. Iha! Aproveitando ao máximo as pequenas coisas do dia a dia, eles viveram e aproveitaram cada dia. O que é que tá acontecendo aqui, meu gente? Apesar de ter nascido em uma família renomada de espadachins, o Joca viveu sendo constantemente abusado pela própria família, por ser filho de uma concubina. É irônico que só depois de se tornar bandido, ele sentiu a felicidade pela primeira vez. Mas, um dia, e todos eles estão ajoelhados, um cara fala pro Musculoso que isso é irritante. O Musculoso já fica com medo. E o cara fala que ele veio procurando um grupo de bandidos, mas diz que ele se parece mais com um grupo de pedintes.